Vai passar para aqui. Seguimos então no grande expediente, vereador Juliano Valim. Nobre presidente Wagner Petrini, passo meu grande expediente ao colega vereador Rafael Bueno. Vereador Rafael Bueno na tribuna. Secretário. Obrigado, vereador Juliano Valim. Eu quero parabenizar a fala do presidente Lucas Carenhato aqui da tribuna hoje, não sei onde é que o presidente está, mas foi uma das falas mais lúcidas que eu ouvi dos últimos tempos, que conseguiu entrelaçar a história da nossa cidade com a história de muitas pessoas que são invisíveis na nossa sociedade. É uma cidade onde tem alimentos, que produz a maior produtora de hortifruti do Brasil, mas ao mesmo tempo muitas pessoas passam fome. Muitas pessoas moram em coberturas, algumas moram do lado do Tega. Algumas têm condomínios fechados, outras sequer área de lazer. Umas têm acesso aos melhores planos de saúde, outras não têm acesso à atenção básica. Então, gostei muito desse paralelo aí do prefeito, do presidente da Câmara, Lucas Carenhato. Tenho orgulho de estar aqui na Câmara de Vereadores, eu e a vereadora Estela Balardim, sendo os vereadores mais jovens da história do nosso município. Isso não é... Eu vejo, vereadora, quando eu entrei aqui na Câmara, muitos diziam que eu ia entrar na cova dos leões. Diziam bem isso mesmo. E foi um desafio naquela época, era uma Câmara ainda envelhecida no termos de mandatos, enfim, de acordos. E eu vejo hoje uma Câmara renovada, com uma juventude aguerrida. Eu falo juventude até os 50, 60 anos, né? Pessoas assim que têm vontade de trabalhar. Então, em diferentes pautas, e fazer a nossa Caxias ser grande novamente. Né? Nós observamos que outros municípios, Bento Gonçalves, São Francisco, municípios dos 4 pontos de Caxias de divisa, eles estão ganhando de 10-0 na questão do turismo, de acessibilidade, de índices de desenvolvimento, tanto social, econômico, e nós precisamos retomar esse protagonismo que Caxias sempre teve. Mas, presidente, eu quero, na minha fala de hoje, capa do Jornal Pioneiro de hoje, MEC garante a implantação da URGS na Serra no ano que vem. Foi uma fala que nós tivemos recentemente aqui na tribuna. E na página 3 do Jornal Pioneiro, então, uma entrevista aqui, através do jornalista Alessandro Valinha, onde ele foi entrevistado na Rádio Gaúcha. Ele entrevistou na Rádio Gaúcha o secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação. Eu esperava, vereador Iago, que fosse o ministro da Educação, não o secretário executivo adjunto do Ministério da Educação. Porque é que nem lá, ontem a gente estava falando aqui do Irã, né? Um assumiu, 2 dias depois já morreu. É mais ou menos assim, adjunto a gente vai trocando, né? A gente vê que não tá bom, vai trocando. Então eu gosto quando é o... Né? Por que se eu posso falar com Deus, eu vou recorrer 500 santos? Uma parte, vereador. Né? Então, de adjunto eu já desconfio. Nada contra. Né? Mas eu quero saber o secretário. Mas bom, já é conceitos à parte. A fala do secretário executivo adjunto do Ministério da Educação, Gregório Grisa, reiterou que o projeto é uma decisão estratégica do Ministério da Educação, MEC, e todas as ações estão sendo executadas para que a implantação ocorra em 2026. Aí ele fala, abre aspas, eu tenho convicção de que ano que vem a gente tenha instalações aí, e o MEC fará todo o esforço possível para que seja o quanto antes. Eu queria deixar essa mensagem bastante clara para a comunidade de Caxias do Sul e a sociedade gaúcha em geral, tendo em vista que é um compromisso que foi firmado pelo governo. E continua, o que eu gostaria de tranquilizar tanto a comunidade lá da universidade, já falei à reitora isso,
e a população como um todo é que terá recurso adicional no custeio, por óbvio, assim como terá os cargos da direção e de funções gratificadas. É um enxoval previsto para os 10 campos e em Caxias do Sul não será diferente. E aí ele segue. Vamos lá. Quanto aos prazos, o secretário Gregório Grisa afirmou que há um compromisso que ainda neste mês de junho, ou seja, nós temos 12 dias ainda, né? Menos que isso, tirando o feriado no final de semana, será concluído o relatório da comissão de estudo que estuda o projeto. Então, em 10 dias nós teremos o estudo. Vamos aguardar se esse estudo está pronto. Aí começará o debate interno entre as unidades acadêmicas para que em julho ou no final, no máximo agosto, a decisão final sobre o cronograma de implantação seja levada ao Conselho Universitário da URGS. Então, colegas vereadores, comunidade, nós temos aí 2 meses estratégicos, que é o final do mês de junho e até o início de agosto, conforme compromisso firmado em entrevista na Rádio Gaúcha, e também sei que na Rádio Espaço de Farroupilha, do secretário adjunto Gregório Grisa. E aí ele fala, quanto à sede física, Grisa ressaltou que já há consenso de que a compra do Campus 8 da URGS é a melhor opção para agilizar o processo. E ele diz que classificou como remota e improvável a possibilidade de buscar outra instituição para gerenciar o processo de implantação do campus de Caxias. Bom, se a gente ler atentamente aqui a notícia do Jornal Pioneiro, eu acho que há vários descompassos e várias confusões em cima dessa pauta. Porque deputados falavam uma coisa semana passada, a reitora falava outra, o MEC falava outra. Eu, inclusive, escutei que estavam já providenciando com outras instituições federais estudos para... Não queremos mais a URGS e vamos partir para outra do zero. Essa era a pauta, é só ler o jornal de semana passada e ouvir as entrevistas. A reitora disse que estava preocupada e que não iria fazer mais nada. Agora, o Ministério da Educação diz, vem de cima para baixo e cumpra-se. E que terão 2 estudos até o início de agosto e a implantação do campus até primeiro semestre de 2026. Bom, o que eu quero dizer aqui, colegas vereadores, eu espero continuar aqui na Câmara, vereador Daniel Santos, mas se eu continuar aqui, me aguardem em 2026, porque eu vou ocupar todo dia essa tribuna, terça, quarta e quinta, todas as sessões de terça, quarta e quinta de 2026, até esse campus da URGS estar instalado aqui em Caxias. Porque senão eu vou dizer, foi o maior engodo, a maior enrolação para os estudantes na história de Caxias do Sul. E vou guardar, eu faço clipagem de jornal, de rádio, e vou trazer aqui a entrevista. Porque esse sonho tem que se transformar em realidade. Eu quero e vou acreditar na fala do secretário adjunto, mas que não venha o ano que vem dizer assim, tipo o nosso prefeito aqui, né? Agora é o caso Manha Bosco. Quando a gente quer fazer alguma coisa, a de lá já olha para nós, tem o caso Manha Bosco, não dá para fazer. Então, que não me venha inventar alguma coisa o Ministério da Educação e dizer, não dá para fazer porque aconteceu tal coisa. O Adiló, quando tu já pede para fazer alguma coisa, ele já começa, não, tem Manha Bosco, não tem dinheiro. Né? O Ministério da Educação, eu tenho certeza que lá na frente vai chegar e vai vir com outra também. Então, eu espero, porque senão me aguardem e vão pagar para ver. Eu vou ser uma pedra no sapato. Sua parte, vereador Iago. Eu percebo que vai ser o seu novo bilhete único, né? Todo dia o senhor vai falar da universidade ali. Eu queria não só dizer que preocupa a questão do secretário adjunto, que me parece, né, que às vezes quando quer dar uma resposta, igual o prefeito, manda o secretário falar com nós, mas quando quer dar uma resposta que não é bom para quem vai ouvir, manda o secretário adjunto. Aí depois, se não for o plano adiante, não der certo, diz, não, mas aquilo lá que a gente falou foi o secretário adjunto, ele não está mais nem no governo, que daí tira um cara, depois substitui por outro, e assim, infelizmente, acaba ocorrendo na política. Então, o meu medo é só essa questão, por que não é agora as lideranças maiores que estão dando a palavra, né? Então, fica estranho. Então, eu fico feliz, obrigado, vereador Iago, pela declaração do secretário adjunto, enfim,
lá do Ministério da Educação, né? Mas 2026 está logo aí. Temos menos de 5 meses para terminar o ano, se a gente tirar feriados, né? E eu não estou vendo movimentação de compra do Campus 8, não estou vendo previsão orçamentária para fazer concurso de profissionais, de montar laboratório de informática, de biblioteca. E eleição vem aí. E a gente não vai admitir estelionato eleitoral, principalmente numa categoria que precisa e muito no Brasil, que é a formação de capital intelectual, de recursos humanos especializados em diferentes áreas e que a nossa cidade de Caxias do Sul está carente. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Juliano Valim, pelo seu tempo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rafael Bueno. Em declaração de